dia. Antes de passarmos aqui as primeiras perguntas do Teletertulianos, nós queríamos que você contextualizasse essa sua pesquisa. A gente sabe que você vem pesquisando sobre a inversometria, né? Essa questão da metria está muito presente em você. E qual o interesse, então, e que pesquisa você já está fazendo a respeito, além do precedente ao verbete, né? Sobre a despertometria? Bom, boa tarde a todos. O tema de dispersidade sempre, de certa forma, teve presente assim nas minhas pesquisas, indiretamente, na questão da INVEX. A INVEX é um dos meus temas favoritos dentro da Conscienciologia. E uma das questões da INVEX e da RESEX, como mega meta, é a dispersidade, né? E de uns tempos para cá, eu venho procurando aprofundar na minha autopesquisa algumas questões, e juntamente com a questão dos 3 anos de dispersidade, o desafio que o professor Valdo Vieira lançou para toda a CCCI, nós tínhamos então o parâmetro anterior, que tem os 2 aqui na patologia, né? Dos 20 anos para chegar à condição de desassediado permanente total, ou seja, ficar nessa condição por 20 anos para consolidar isso. E o desafio agora proposto pelos amparadores é que em 3 anos nós tenhamos mais pessoas assumindo a sua condição de dispersidade nesse período, e trabalhando para isso. E eu vejo que isso é um desafio sério. Eu tenho procurado pesquisar bastante esse tema, porque, como sempre foi um tema de interesse meu, e esse é um desafio que diz respeito a todo mundo aqui, e eu acho que no meu caso, assim, acho que é uma coisa que eu tenho afinidade com isso. Eu estou procurando, então, aprofundar nessas questões, aprofundar o meu aspecto pessoal, observar também outros casos aí que a gente tem visto, né, de situações de pessoas também com o mesmo foco. E essencialmente é isso, então. Eu tenho procurado pesquisar, e esse verbete, na verdade, é uma síntese de uma série de questões que eu fui pegando desde os 700 experimentos da Conscienciologia, outros livros sobre o assunto. O professor Valdo tem várias tertúlias que ele menciona sobre o tema, né? Então, por exemplo, a própria qualificação do ECP2, em que ele propõe essa questão da dispersidade em 3 anos, é um vídeo que está disponível na internet. Então, quem não conhece essa proposta do professor Valdo, é só entrar no YouTube e digitar qualificação ECP2, que vai ter esse vídeo de 50 minutos, onde o professor Valdo explica bem claramente o que é essa proposta. Bom, de qualquer forma, aí voltando para a minha questão pessoal, dentro disso eu tenho procurado, então, entender melhor na prática o que é isso. E eu vejo que os conceitos, nós somos uma ciência, a Conscienciologia é uma ciência, e os conceitos evoluem, os conceitos amadurecem. E eu penso que esse conceito da dispersidade é um dos que vem amadurecendo ao longo do tempo. Então, essa questão dos 3 anos mostra bem isso. Um outro ponto também, e nesse vídeo, eu revi esse vídeo hoje de manhã, para trazer ele bem quente aqui, algumas questões, e o professor Valdo traz bem essa questão de nós precisarmos desdramatizar a dispersidade, né? Então, talvez, por algum tempo, aí, a gente criou um gap muito grande aí entre a realidade, a teoria e a realidade prática. E é mais ou menos isso, né? Eu acho que a essência do verbete, né, que é colocado aqui bem claramente, cada um de nós começarmos a pensar sobre isso e identificar e assumir o nosso nível de dispersidade. Se você, então, não se considera um desperto hoje, qual é o seu nível de dispersidade, percentual que você já apresenta hoje? E essas questões aqui, as 44, ajudam a gente a identificar isso. Eu não vejo, de hipótese alguma, que a ideia aqui é a pessoa chegar a 100% desses itens e assim eu sou desperto. Eu acho que isso a pessoa está tirando por fora. A pessoa tem que identificar quais são os trafores, os trafares, os trafais dela dentro disso e assumir esse nível de dispersidade que ela tem realmente, né? Então, isso eu vejo que é o desafio que eu venho me deparando nesses últimos meses, e a essência desse verbete é esse. Eu estou trazendo aqui, na verdade, jogando aqui no papel a essência do que eu venho pesquisando em mim mesmo e tentando sintetizar isso num instrumento. Não é um despertograma, porque ele não permite que a pessoa faça, né, um instrumento que a pessoa possa identificar mais claramente, mas ele é um recurso de despertometria, porque permite a pessoa fazer a reflexão e por ela mesma
chegar às suas próprias conclusões. Quem sabe no futuro a gente possa chegar aí numa condição de despertograma, né? Eu tenho pensado em outras coisas também, mas isso vai ter que amadurecer mais, né? Por exemplo, uma questão que eu venho pensando também, isso aí tem uma para outro verbete, mas tem que amadurecer mais. Então, se a gente está falando em desperticidade, se a gente está amadurecendo, debatendo mais essas questões de 3 anos, em 3 anos deve aparecer aí pessoas que assumam a sua condição, acho que algumas dezenas talvez, né? Penso eu, no meu ponto de vista, não acho que eu estou sendo otimista, né? Nós temos aí algumas instâncias, PROAD, né? Algumas questões que estão aparecendo para estimular essa condição, né? Eu penso que mais para frente é possível a gente começar a pensar, por exemplo, numa escala de desperticidade. Então, como é que funciona isso? Nós vamos ter, talvez no futuro, um desperto mais básico, iniciante. E qual que seria aquele desperto top? Provavelmente é aquele que o professor Valdo já descreveu nos 700 experimentos, com alto nível ali de desenvolvimento em várias áreas, né? Mas o desperto iniciante talvez não esteja nessa condição ainda. E aí talvez seja necessário a gente pensar nessa escala também, né? Que seria aquele que está próximo da condição de semiconsciex, né? No topo ali, e aquele mais básico que está começando, aí já tem alguns aspectos básicos, como desassédio, anticomocionalismo, anticonflituosidade, mas que outros pontos ainda precisam ser lapidados. Você falou da maturação da própria ciência, mas essa condição de 3 anos, você também não acha que é pela maturidade, a amadurecência, né, nossa aqui também? Ah, mas não tem como separar uma coisa da outra, né? Não tem como separar, né? A Conscienciologia é uma ciência que está ligada à consciência, né? Então, a partir do momento que o grupo amadurece, que os pesquisadores começam também a crescer e a se desenvolver, naturalmente essas coisas vão também se desenvolvendo. Então, acho que são duas coisas atreladas, né? O nosso paradigma é diferente porque o desenvolvimento da ciência está atrelado a isso também. Está atrelado ao nosso desenvolvimento pessoal. Porque 20 anos a gente jogava, 20 anos esticava, né? A gente achava que era inatingível. Isso. Quando falou em 3 anos, aquilo deu uma balançada em todo mundo, no fundo. Eu me lembro que em muitos cursos os reciclantes falavam, não, isso é para a próxima vida. Igual o IVEX, né? Porque 20 Agora anos... não tem mais essa desculpa. Em 3 anos não tem mais o que dizer. Então todo mundo já tem uma expectativa de vida maior, não tem para onde escapar agora. Inversores reciclantes têm esse desafio agora. Essa questão de cronímica de tempo, demarcação de tempo, ele reflete na psicologia da pessoa, né? Bem assim, 20 anos é muito longe. Sim. Então você estica mais um pouco, né, os 20 anos. Sim. Agora 3 anos não, é logo ali. Então... e não quer dizer que não tenha a sua razão de ser. Talvez aquele desperto top, de fato, ele talvez precise desses 20 anos ou até mais. Não, com né? certeza. Mas o que falta para a gente, talvez, o que faltou nesse tempo todo é a visão de gradação. Né? Não é 880, existe uma gradação entre esse 880. Né? Então, é isso que a gente está começando a aprender a ver agora as coisas dessa forma. Ao verbetógrafo, professor Alexandre. Em Fatologia, página 12, segunda linha. A assistência interassistencial é ampla e multifacetada, ocorrendo de várias formas, muitas delas capengas com a melhor das intenções. O que vem a ser o altruísmo legítimo e como otimizar a extinção da mediocridade pessoal ainda nesta vida crítica? Bom, o altruísmo legítimo, no meu ponto de vista, é aquela condição em que ela é natural. Né? Acho que existem perfis e temperamentos diferentes. E alguns temperamentos, talvez a tendência de altruísmo seja maior do que outras. Né? Então, por exemplo, o que eu vejo no meu caso? No meu caso, a condição de altruísmo, ela não é tão natural assim. Observando as minhas reações desde a infância, adolescência, embora eu sempre tive algumas tendências assistenciais, mas do ponto de vista de convivência e porão consciencial, não era tão natural assim. Você diz natural, é inato? Inato. É espontâneo. Né? Aquilo vem, aquilo é exteriorizado pela pessoa desde cedo. Né? Então eu começo a observar que isso vem sendo lapidado por mim e ainda tem muita coisa a ser melhorada nesse sentido. Né? E isso, por que aparece nesse ponto? Porque, na realidade, a consciência é o que ela é. Então, se ela manifestou um traço, ou se ela foi de uma forma em outras vidas, e aquilo é muito forte dentro dela, algum traço, algum trafar especificamente, aquilo demora a se manifestar de uma forma mais natural e tudo mais. Então, é algo que eu considero que
vem sendo melhorado, porém, eu não acho que eu tenho isso de uma forma natural, espontânea ainda, né? Observando bem friamente, por exemplo, a gente pode observar isso no nosso contexto familiar, no nosso contexto de dupla evolutiva. Por exemplo, eu penso que a Viviane tem isso muito mais desenvolvido que eu. É muito mais espontâneo e natural nela, esse aspecto de altruísmo, do que em mim. Então, isso a gente tem que reconhecer de uma maneira conscienciométrica bem claramente, sabe? E isso não quer dizer que a pessoa seja melhor ou pior em função disso. Naquele ponto, especificamente, a pessoa, pelos fatos, mostra que é melhor, ela é mais espontânea, é mais... enfim, isso vem com a pessoa. Não tem como esconder. Né? Você não pode apelar para a família, dizendo que é culpa da família, ou culpa da genética, é culpa do meio. Não, é uma condição sua. Né? Se compare com os outros elementos da sua família, se compare com o seu meio, né? E veja qual é o seu processo. Então, o que eu vejo é o seguinte, independente dessa condição, né, como conquistar esse altruísmo legítimo, que foi a pergunta aí, é arregaçando as mangas e se mexendo. Né? Se a pessoa se acomodar nisso, ela nunca vai se deparar com ela mesma. Então, ela se colocando em situações onde ela precisa ser mais altruísta. E aí, se a pessoa não é altruísta, ela vai se deparar com os trabalhos dela, onde ela vai ter que enfrentar ou recuar. Se ela recua, ela vai se manter no status quo. Se ela enfrenta, ela vai ter a oportunidade de trabalhar isso. Então, talvez numa próxima vida, quem sabe, eu possa ser um pouco mais espontâneo e natural nesse traço. Nessa vida, nem tanto. Né? Eu venho procurando trabalhar isso. Não é aquela coisa que o professor Walter sempre fala de... Né, você faz com um pé nas costas. Para mim, isso ainda não é.